Olá, meu nome é Ana Carolina Lamas Rosa, sou aluna do Programa de Pós-Graduação de Química da UFES e hoje eu irei apresentar o artigo Disruption of Spray Ionization Mass Spectrometry, Medium Drugs and Metabolites in Tissues, escrito por Josh Wiseman, Demian Nifa e colaboradores. Esse artigo ele foi publicado em 2008 na PNAS. Bom, para saber um pouco mais sobre como as drogas agem e a toxicidade delas no nosso organismo, é importante saber como é que elas se distribuem, como elas se acumulam nas células do nosso organismo. Então, para isso, são utilizadas algumas técnicas de imagem, como o PET, MRI, WBA, autorradiografias. Só que essas técnicas de imagem, elas apresentam algumas desvantagens, como elas precisam de um grande laboratório para serem feitas, o preparo de amostras delas é muito complexo, e além disso, elas não têm uma resolução espacial muito boas. Então, isso faz com que elas não tragam imagens tão boas como poderiam. Então, por isso, algumas técnicas de imagem por MS, principalmente utilizando o MALDI, né, utilizando a técnica de Maldese, elas se mostraram eficazes. Isso porque o MALDI ele já é muito utilizado na área de proteômica, na análise de peptídeos e proteínas. Então, em células, no caso. Então, isso já seria um grande indício de que MALDI poderia ser utilizado para essa técnica de imagem de drogas. O grande problema é que, pelo MALDI, ele acaba sendo utilizado na área de proteômica, utilizando na análise de proteínas que possuem grandes massas, ele apresenta certa desvantagem na utilização de metabólitos um pouco menores, né? Na análise de drogas com massas menores de 750 DA. Então, com isso, o DESE, né, que é uma outra técnica de imagem por MS, ele apresenta-se como um método alternativo. Isso porque ele tem uma grande resolução espacial. Eu disse anteriormente que essas outras técnicas aqui, PET, MRI, WBA, não apresentavam uma grande resolução espacial. A resolução espacial delas é na casa de milímetros, a já do DESE é de micrômetros. Além disso, o DESE não precisa de um laboratório grande para poder ser utilizado, ele pode ser utilizado na hora ali, no próprio ambiente de retirada dessa célula. Além disso, o preparo da amostra dela não é muito complexo, e ela acaba não destruindo a amostra depois da utilização. Então, por isso, a DESE apresenta-se como método alternativo para essas análises de drogas em imagem. Então, o objetivo desse trabalho é mostrar, né, abordar um pouco da aplicação do DSMS na identificação de algumas drogas. A utilizada nesse estudo em específico foi a clozapina e o seu metabólito. Bom, para isso eles fizeram o preparo de amostras que eles utilizaram, né? Eles utilizaram como amostras 10 ratos adultos de pesos entre 261 e 286 gramas, e a eles foram aplicados de forma oral 50 miligramas por quilo de clozapina com pH 4,5. E apenas 9 desses animais foram aplicados com clozapina. Um deles não foi aplicado porque ele foi utilizado como controle. Após determinadas horas, né, que estão, no caso, propostas aqui, da dose que foi aplicada nesses ratos, eles acabaram sendo sacrificados e foram retirados deles cérebro, pulmão, rins e testículos para serem analisados por DESE e por LC-MS. As amostras elas foram estocadas em nitrogênio líquido antes de serem analisadas. Para o DESE, né, eles utilizaram o espectrômetro de massa Thermo Fisher com um analisador de massa Ion Trap. O solvente do spray utilizado foi uma solução 70-30 de metanol e água. Foi utilizado o equipamento, né, ele foi operado no modo positivo e as imagens foram obtidas movendo continuamente o spray sobre a superfície do tecido analisado. O tempo de análise para cada tecido foi para o pulmão de 180 minutos, para o cérebro de 80 minutos e testículos e rins de 30 minutos. Já para o LC-MS, né, foi utilizado um outro espectrômetro de massas, também da Thermo Fisher, mas dessa vez um quanto ultra. Perdão. Cada amostra de tecido, né, para cada amostra de tecido foi adicionado 3 ml de metanol grau HPLC e essa amostra também foi homogeneizada. A fase móvel utilizada foi uma solução de metanol e 0,1% de ácido fórmico na proporção 40-60 volume. E o analisador, o espectrômetro de massa foi utilizado no modo positivo, né, operado no modo positivo.
E o HPLC ele foi conectado diretamente ao espectrômetro utilizando a fonte de ionização ASI a 4,5 kV. Bom, aqui um pouco sobre os resultados da discussão. Aqui a gente mostra uma tabela, né, demonstrada uma tabela, das concentrações de clozapina no tecido e no plasma determinada por LCM e SMS. E esse foi principalmente o papel que eles proporam ao LCM e SMS. Ele foi realizado para poder analisar quais foram as concentrações em cada um desses tecidos e no plasma também, para fazer a análise comparativa com o DESE. Então, a gente tem aqui os 10 animais, né, com seus respectivos códigos, os tempos em que eles ficaram, né, ficaram vivos após a dose de clozapina e a concentração dele em cada um dos tecidos. Isso foi utilizado para efeitos comparativos, como, por exemplo, a gente vê aqui a amostra de rato de 30 minutos, que foi sacrificado 30 minutos após a dose de clozapina. A gente vê que no cérebro ele tem uma concentração de 6,1 microgramas por grama. Quer dizer que no cérebro existe clozapina. Então, essa foi a comparação que foi utilizada para as imagens que você mostra a seguir. Bom, essa é a primeira imagem aqui, então. A gente tem aqui em cima a primeira imagem óptica de uma seção cerebral de uma das amostras que foi retirada. As amostras que eles fizeram aqui nessa imagem específica foi a do rato que foi sacrificado 30 minutos depois da aplicação da clozapina. Então, a gente vê aqui as seções cerebrais. Em estudos dizem que grande parte da clozapina, ela justamente fica aqui retida nesse córtex cerebral, que é onde a gente vê aqui, já por imagem por DESE, né, onde eles fixaram o MZ de 327,1, que é o MZ da clozapina, e a gente vê aqui já a distribuição espacial da clozapina na região do cérebro, né? Então, a gente tem essa parte azul, onde não tem nenhuma amostra de clozapina, e essa parte mais amarelada, onde a gente encontra a clozapina. Então, a gente vê que a clozapina está realmente nessa região aqui, onde os estudos mostram que a mais aparece, e, como mostrado na tabela anterior, no cérebro realmente encontra clozapina, que então essa imagem de DESE está de acordo com a tabela anterior. Já aqui embaixo a gente vê 2 espectros de massa. Primeiro, aqui em C, a gente tem um espectro de massa referente à fragmentação da clozapina, que é MZ327,1, e a gente tem esses 2 sinais aqui de 296,1 e o de 270,1. Já aqui em D, é o espectro de massa referente ao tecido do cérebro do rato que não foi adicionada a clozapina, ou seja, do controle. E a gente não consegue perceber nenhum desses 2 picos aqui referentes à fragmentação da clozapina, o que indica que não há presença de clozapina aqui no controle. Então, essas 2 imagens aqui foi justamente para poder mostrar isso, que realmente no controle não tinha nenhum tipo de clozapina, como também foi mostrado por LCM e SMS. Aqui, como eu disse anteriormente, né, eles analisaram cérebro, pulmões, rins e testículos. Anteriormente, na outra imagem, foi mostrado o cérebro, e nessa imagem está sendo mostrado os pulmões. Então, aqui em A e B são os espectros de massa referentes à análise do tecido pulmonar. Então, a gente vê aqui, primeiro, e do rato sacrificado 30 minutos após a dose de clozapina. A gente vê aqui no espectro já de MZ200 a MZ100, 2 sinais que eles botaram em evidência. Primeiro, esse sinal de 327,1, que é referente à clozapina. A gente vê até aqui, nesse outro espectro aqui, que nada mais é do que a expansão desse, na região de MZ200 e MZ400, onde a gente tem aqui novamente esse pico da clozapina, né, que foi colocado em destaque, em 327,1, e a gente tem esse outro aqui, que foi colocado em destaque também, que é em 313,1, que é correspondente ao metabólito da clozapina nessa região dos pulmões. Esse outro sinal aqui em 756,4, que está entre MZ700 e 1000, é que nessa região aqui, no caso, eles encontraram diversos endógenos, principalmente de lipídios. Então, esse sinal aqui corresponde a um dos lipídios encontrados, que foi a fosfatildilcolina, em MZ756.
Aqui embaixo, esses dois espectros de massa correspondem à amostra controle, então aqui não foi adicionada clozapina nenhuma, e também é possível perceber que não é encontrado nem o pico referente à clozapina, nem o seu metabólito em nenhuma das duas, que é, no caso aqui, né, essa região de 200 a 400, e nesse outro expansão aqui, MZ 310 MC 340. No controle, novamente, não foi encontrado nenhum tipo de clozapina que está de acordo com o LCM-SMS feito anteriormente. Bom, aqui já é a imagem do tecido pulmonar que foi analisado anteriormente. Aqui em A, a gente vê a imagem ótica dele, novamente, como foi feita no pulmão, a imagem sem fixação de nenhum MZ. E aqui as três substâncias que foram encontradas no espectro de massas dele. Aqui em B ele foi fixado o MZ de 327,1, ou seja, fixado o MZ da clozapina, e a gente percebe aqui a distribuição da clozapina por todo o tecido do pulmão, o que está de acordo com a tabela 1, que indica a presença de clozapina no pulmão do rato, né, do rato. Novamente, essas imagens foram retiradas do rato, né, sacrificado 30 minutos após a adição de clozapina. Já que em C, foi fixado o MZ de 314,1, ou seja, do metabólito, e não é possível encontrar muita concentração dele, a gente consegue ver algumas bolinhas aqui, ó, nessa região, mas realmente a concentração desse metabólito é bem menor do que a da droga em si. E aqui em D é com o MZ fixado em 756,4, que é referente ao lipídio, e a gente vê aqui a presença do lipídio nessa parte aqui dos pulmões. Então, como eu disse anteriormente, essa imagem aqui da clozapina bate com a tabela 1, que indica a presença de clozapina nos pulmões. Bom, essas aqui são as imagens já dos outros dos dois tecidos, né? Do testículo, que é essa imagem A, e dos rins, que é a imagem C. Alguns estudos utilizando outras técnicas de imagem, as que eu disse anteriormente, PET, MRI, autorradiografia, WBA, não são possíveis de mostrar concentrações de clozapina nesses tecidos. O que é o contrário do que acontece aqui no DESE, né? Essa aqui a amostra novamente é do rato sacrificado 30 minutos após a dose de clozapina, e a gente tem aqui, a gente consegue encontrar nos testículos as concentrações de clozapina, que também batem com a tabela de LCM-SMS, que indicam clozapina nos testículos, né, no tecido dos testículos. E aqui embaixo a gente vê o rim. O rim primeiro na sua imagem ótica e depois na sua imagem 0,50 horas depois da dose. Os testículos, como eles acabam filtrando, né, o sangue, filtrando o plasma, que é onde a gente poderia perceber aqui na tabela 1. Opa, perdão. É onde se encontra as maiores concentrações de clozapina. A gente acaba, o rim, como ele acaba filtrando esse plasma, ele acaba retendo muito da clozapina também durante esse processo de filtração. Então, acaba que a gente identifica bastante clozapina aqui, o que é um resultado também bate com o resultado de LCM-SMS da tabela 1. Bom, e com isso, vem as conclusões que eles retiraram desse estudo, né? Primeiro, eles concluíram que o DESE demonstra uma grande capacidade de gerar imagem de pequenos fármacos e dos seus metabólitos. O resultado que é obtido é bem detalhado espacialmente, já que a definição dele espacial pode na casa de micrômetros e foi utilizada para todos os pixels utilizados para cada uma das imagens obtidas foram na faixa de micrômetros. Pode-se obter também a massa molar desse resultado e a intensidade e a posição do fármaco nos tecidos. E apresenta algumas vantagens, né? Primeiro, que não precisa de utilização de um grande aparato, de um grande laboratório. Ele pode ser feito na hora. Além disso, ele pode... Perdão. Você consegue encontrar ali a distribuição espacial muito bem definida, que são de acordo já com os testes, né, como de LCM-SMS, para cada uma das drogas, e pode ser feita ali na hora, não precisa de destruição de amostra nem nada. Mas, apesar disso, apresenta algumas desvantagens que ainda são empecilhos para a utilização maior, mais ampla desse
dessa técnica, né, de imageamento. Primeiro, que é a sobreposição espectral, e também acaba tendo um problema com a identificação de alguns endógenos, como aquele lipídio que foi identificado no tecido do pulmão. E eles acabam influenciando um pouco esses resultados. Mas, enfim, apesar disso, dessas vantagens, e também das vantagens, o DES ele apresenta um alto potencial para uso hospitalar e também para uso nas identificações de drogas para a parte de forense. Bom, isso foi tudo. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.